Olá! A despeito das organizações fazerem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né, é importante a gente pensar a respeito de como elas funcionam e o que nós podemos fazer para que elas funcionem melhor. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o professor Tiago Dias e nessa aula nós vamos falar sobre estruturas organizacionais. O que são estruturas organizacionais e por que nós precisamos tanto delas? Como eu disse, a despeito dela fazer parte da nossa vida cotidiana, estruturas organizacionais têm sempre o mesmo objetivo. O objetivo de toda estrutura organizacional, basicamente, é transformar inputs, coisas de baixo valor, insumos, em outputs, coisas de alto valor, entregas, né, que são construídas, são promovidas pela ação do trabalho humano. Então, toda a estrutura organizacional faz exatamente isso. Transforma insumos, coisas de baixo valor, por exemplo, tecido, botão, zíper, coisas que são baratinhas, né? Coisas que têm pouco valor agregado, em coisas de maior valor. Por exemplo, a gente transforma tecido, botão, zíper em calça jeans. De qualquer forma, a estrutura é sempre a mesma, né? Você tem insumos de baixo valor agregado que, pela ação do trabalho humano, são transformados em valores que têm mais valor agregado do que os seus insumos. Tá? Agora, a despeito de toda a organização promover a transformação de insumos em valores, a gente não pode esquecer em momento nenhum que, na verdade, essa transformação é sempre dada pela ação humana. E em organizações, essa transformação é sempre dada pela a ação de muitos seres humanos, muitos indivíduos, que têm que trabalhar de forma cooperativa para estar transformando esses insumos e essas entregas. E esse é o maior desafio quando a gente pensa em estruturas organizacionais. Fazer com que as pessoas trabalhem bem, fazer com que as pessoas trabalhem em cooperação e fazer as pessoas trabalharem dentro de uma estrutura, né? Então, se a gente pensa nos vários fatores que podem estar impactando aí o desempenho humano, né, nós podemos, ao todo, levantar 5 grandes fatores. Né? O primeiro deles é os fatores relacionados à tarefa, o quanto que esse servidor, o quanto que esse funcionário, esse colaborador reconhece o que tem que ser feito, né? Quais as influências que tem de outras pessoas, esses procedimentos e processos de trabalho são claros para ele, né? Há recursos necessários como tempo, ferramenta, suporte, informação para que ele faça. Então, são conjuntos de informações que a gente precisa levantar relacionados à tarefa, né? Além disso, a gente precisa também responder perguntas a respeito de especificação do desempenho. Esse desempenho padrão que a gente espera que ele faça aqui dentro da nossa estrutura organizacional, esse desempenho existe, né? Esse desempenho padrão existe. Há um modelo, há um relatório, há um filme, há um tutorial que estabeleça quais são os desempenhos padrões estabelecidos na instituição, né? Esses colaboradores conhecem esse padrão de desempenho e o padrão da entrega, o padrão do resultado, porque se não conhecer fica difícil de reproduzir, né? Os colaboradores que conhecem esse padrão de desempenho como factível, então mesmo que reconheçam, eles avaliam como sendo algo factível, algo possível de ser alcançado, né? Dentro do campo de consequências, quando esse servidor, esse colaborador, ele se desempenha bem, né? As consequências que ele recebe por este desempenho são alinhadas ao desempenho desejável, ou seja, quando esse colaborador se desempenha bem, ele recebe consequências que são desejáveis, aprazíveis por ele, ou na verdade ele recebe consequências que são indesejáveis, como a inveja dos colegas, a inveja do chefia, punição por estar fazendo mais, por estar fazendo melhor. Isso é um ponto forte de preocupação para garantir esse desempenho desejável dentro do nosso contexto organizacional, né? As consequências que são oferecidas a esse colaborador, elas são significativas para ele, ou seja, o que a gente oferece de consequência para um bom desempenho
de fato é reconhecido pelo colaborador como sendo uma boa consequência, né? Muitas vezes as bonificações, as recompensas, ou o próprio salário que esse colaborador recebe não são significativos, ele não acha suficiente, não acha desejável, não acha interessante. Nessa disciplina nós vamos falar muito a respeito disso, principalmente quando nós formos ver a unidade de motivação. Quando nós formos falar de motivação, essas consequências aqui são muito importantes para a gente ser estudadas, né? E por fim, o colaborador recebe a consequência logo depois do desempenho, porque se ele demora muito tempo para receber, ele não faz uma relação entre me desempenhei bem, obtive a consequência desejável, né? Quando ele se desempenha bem, e essas consequências são desejáveis, ele também tem um feedback a respeito do desempenho que diga para ele que ele está se desempenhando bem ou não, né? Ou seja, os colaboradores recebem informação a respeito do seu desempenho, e essas informações, né, normalmente elas são relevantes, ou seja, são voltadas ao seu desempenho, são acuradas, dizem exatamente o que precisa ser melhorado, o que precisa ser corrigido, ou o que está de fato certo, né? São contingenciais, ou seja, os feedbacks são oferecidos logo depois do desempenho, isso é muito importante, né? São específicas, dizendo exatamente o que do comportamento da entrega do colaborador precisa ser corrigido. E por fim, são compreensíveis, o colaborador entende aquilo a ponto dele corrigir o seu desempenho no futuro. Isso também é uma coisa importante para a gente estar controlando dentro das estruturas organizacionais e garantindo que esse meu colaborador tenha um bom desempenho. Por fim, e não menos importante, né, esse colaborador que está aqui nessa função, nesse posto, cuidando deste processo, nessa unidade, tem o perfil adequado para estar nessa posição? Né? Então, esse colaborador tem o conhecimento necessário para estar se comportando adequadamente, né? Ele conhece a importância do desempenho desejado, ele tem aptidões físicas, mentais, emocionais para a tarefa. Vejam só, a despeito de todo esse procedimento ser necessário, né, para que a gente transforme aí nossos insumos em valores, é muito comum nós vermos estruturas organizacionais que não prestam atenção, não rodam diagnósticos para estar acompanhando esses 5 fatores que podem alterar diretamente o desempenho do indivíduo, né? Então, nessa disciplina e nessa unidade em particular, nós veremos mais especificamente cada um destes quadros, tá? Quando nós formos falar em tarefas, reconhecimento de tarefas, nós vamos estar falando a respeito de estruturas organizacionais, como é que a estrutura organizacional tem que dar esse suporte para o reconhecimento de tarefas, né? Quando a gente for falar de especificação de desempenho, a gente vai estar falando a respeito de avaliação de desempenho, unidade que vocês vão ver um pouco mais para frente, né? Quando nós estivermos falando em consequências, nós estaremos falando principalmente em motivação, né? Quando nós estamos falando de feedback, nós estamos falando principalmente de ações de líderes, práticas de liderança, né? E por fim, quando nós estivermos falando de perfil profissional, nós vamos estar falando principalmente sobre competências. Esse servidor, esse colaborador da minha empresa, do meu órgão público, tem as competências necessárias para estar naquela função, naquela locação? Seja bem-vindo, vamos adiante, até a próxima.